Shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Bom dia de novo. Amém? Um dia profético, um dia sobrenatural na sua vida. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Como que vocês estão? Quem participou da oração hoje? Foi forte hoje, hein? Meu Deus, vocês estavam... A equipe da liderança estava todo mundo fritado hoje. Sejam todos bem-vindos, amém? Para mais uma live sobrenatural. Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? E aí? Vocês já foram votar? Como que foi? Muita gente nas acho que é escolas, né? Muita gente nas escolas, né? Prefeituras. Glória a Deus. Amém. Hoje é um dia de decisão. Nós oramos, né? Pelas eleições. Olha esse som, gente. Sejam todos bem-vindos, amém? No nome de Jesus, todos bem-vindos. Nós vamos continuar a oração até dia 11, madrugada do dia 11. E no dia 11 à tarde nós entramos no jejum. Vai ser poderoso, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, amém, Érica. Deus abençoe. Também creio que o Pablo é a melhor opção para São Paulo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Amém? No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Muito animada para tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém? Ontem nossa aula foi poderosa, né? Nós tivemos uma aula ontem sobre demonologia. A nossa próxima aula, para você que é meu aluno da escola, vai ser domingo, dia 13, às 14 horas, porque sábado que vem nós vamos terminar o nosso jejum, certo? E vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Então você aumenta as suas expectativas. Amém? Glória a Jesus. Olha o nosso apóstolo aí. Glória a Deus. Amém. Todo mundo fritado. Todo mundo na unção, já cedo. Amém? Glória a Jesus. Gente, quantas libertações ontem, eu fiquei impactada. Falei, vai ser hoje só uma aula. O povo começou a passar mal na aula, querer vomitar. E eu falei, meu Deus, eu não tinha programado, eu não tinha programado fazer libertação. Quando eu vi, eu falei, meu Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Ok? Glória a Jesus. Muito feliz. Como é que tá sendo os seus 10 dias de introspecção? Deus está tocando em você? O Espírito Santo tá falando? As meninas estão aqui em casa. A Nani veio, né, pra Masterclass ontem. A Anne tá aqui. Disse que não conseguiram dormir por causa do anjo que tá aqui em casa. Gente, mas ontem, vou contar pra vocês. Ontem, um pouquinho antes da Masterclass, porque eu fui falar sobre demonologia. Então, eu fui fazer uma exposição do Reino das Trevas. Então, quando nós vamos expor o Reino das Trevas, é como... Sabe quando vai ter o teatro que vai mostrar o demônio? Então, da mesma forma que está tendo uma exposição do Reino das Trevas, está trazendo o que é invisível ao visível, há uma batalha espiritual muito grande. Então, ontem, quando eu fui, um pouco antes, eu vi um flash de luz passando assim no corredor ali de cima da minha casa. Sabe quando tira uma foto, faz... Eu falei, meu Deus. E as meninas estão vendo esse flash. Aí à noite eu vi aqui na sala, de novo. Só que já tinha passado, né? Eu acho que as meninas estavam vendo também. Elas dizem que o anjo... não deixou elas dormir. Não deixou. Daqui a pouco elas vão vir pregar aqui. Vou trazer elas para pregar aqui uma palavra. Trazer elas para pegar uma palavra. Não. As meninas têm que fazer uma palavra na hora. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Abra comigo em Provérbios, capítulo de número 8, tá? Gente, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão gostando da live 10 horas da manhã? Ou vocês preferem 4h21? Fala pra mim. Coloca pra mim aí. Vocês preferem 10 horas da manhã ou 4h21? Porque parece que vocês estão gostando mais às 10 horas do que 4h21. Parece, né? Parece que vocês estão gostando mais. Amém? Glória a Jesus. Fala pra mim. Qual que é o horário? 4h21. Tá, você tá amando o quê, gente? 10. 10. 10. Anani 10. 10. Amém. Esse horário é um horário bom, né? É um horário que, se você tá trabalhando também, você já fez o que tinha que fazer. Olha, Nani, gente, bota 10. Uma eleição aqui, né? Dá pra tirar um cochilo bom. Certeza. 10. Show. Show. Maravilhoso. É verdade. Às 10 eu consigo acompanhar. Olha que bacana. Certo. Perfeito. Eu amei às 10. Perfeito. Então, talvez nós vamos mudar. Né? Eu já senti no coração, só tô confirmando. Amém? Olha, Thaís, quem colocar as 10 perde a capa. É nada, Thaís. Ó, vamos lá. Abra comigo em Provérbios, capítulo de número 8. Nós vamos orar. Amém? Provérbios, capítulo de número 8. Nós vamos estar orando agora. Apresentando para o Senhor essa live, esse dia. Hoje nós temos live com o nosso apóstolo, né? Não vou fazer com ele. Tem live dele, uma live maravilhosa. Ele acabou de mandar para mim 1h da tarde. Vocês assistam, vai ser bênção, tá? Vamos orar para nós começarmos, no nome de Jesus. Eu tô meio passada porque eu acordei, não cochilei nada hoje, né? Então eu tô ligada desde as que horas, né? 2 horas? 2 e pouquinho. Acho que eu acordei hoje 2h15, mais ou menos. Amém? Gente, vai ter ceia, só que é depois que passar esses 10 dias. Aí a gente volta com a oração e com a ceia. Como a gente não está fazendo a ceia, porque está tendo essas 7 horas de oração, você deveria estar fazendo a sua ceia, porque você já aprendeu. Quantas vezes você viu eu fazer ceia? Por que você não está fazendo ceia ainda? Por que você não sabe ministrar a sua própria ceia? Fala pra mim. Vigia. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor Deus, que o teu doce e amoroso Espírito Santo desça, Senhor Deus, como um vento impetuoso sobre a casa de todos que estão aqui nessa live. Eu quero pedir, Senhor Deus, um transbordo hoje do Espírito Santo, na mente, no corpo, na alma, no espírito. Pai, eu quero pedir, Pai, que a presença do Espírito Santo desça, Pai, de forma sobrenatural. Pai, nós cancelamos, Pai, e quebramos, Pai, através do nome de Jesus, todo o dardo, toda a seta. Pai, eu quero declarar hoje, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, vai me usar aqui de forma poderosa. Pai, abre o entendimento para a palavra de Provérbios, Pai, 8, capítulo 8, a qual vamos ler. Pai, no nome de Jesus, que eu consagro essa live, esse dia, as eleições, Pai, o teu povo, o Brasil, os 27 estados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bora lá, povo de Deus. Tá. Provérbios, capítulo de número 8. Vamos lá. A sabedoria pede para ser ouvida, certo? Escutem, pois, a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas da cidade. Na entrada, ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês, levanto a minha voz para todo o povo. Vocês inexperientes, mostrem discernimento. Vocês tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois, tenho coisas importantes a lhe dizer. Tudo que digo é correto, pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo e não há nada nele que distorça a verdade ou
ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para quem tem entendimento e corretas para quem tem conhecimento. Escolha a minha instrução em vez de prata, o conhecimento em vez de ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal, portanto, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam e os que me procuram, por certo, me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens douradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro, mais do que ouro puro. Meu rendimento é melhor do que fina prata. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas com herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde as eras passadas. Logo no início, antes de a terra existir, nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formadas os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu as fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos os que seguem meus caminhos são felizes. Ouça minha instrução e sejam sábios. Não as desprezem, felizes os que ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Forte, hein? Aqui é uma palavra sobre a sabedoria. Amém? Muito forte, muito forte. Queridos, hoje eu vou trazer uma palavra. Eu perguntei para a Anne, falei: Anne, o que você quer que eu ministre? Ela falou: fala sobre as dimensões espirituais, sobre arrebatamento. Não sei se eu vou conseguir falar sobre os dois, tá? Mas eu vou tentar aqui trazer para você sobre as dimensões em primeiro lugar, que as dimensões é mais fácil que o arrebatamento, porque o arrebatamento não depende de você, mas depende de uma busca da sua fidelidade com Deus, certo? Ok? Então vamos lá, presta atenção. Abram comigo agora em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, amém? E nesse versículo vai dizer assim: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais são dimensões celestiais, tá? E eu preciso que você entenda: existem dimensões infernais, dimensões tenebrosas, dimensões aonde o diabo está atuando, e existem as dimensões da glória de Deus. E nós precisamos entender isso, tá? Não sei se você vai ter maturidade para entender o que eu vou te dizer, mas eu poderia ir um pouco além das dimensões da glória de Deus e as dimensões
das trevas, de lugares obscuros aonde Satanás age, existe também dimensões paralelas que foram criadas por anjos caídos, tá? A gente vai ter como exemplo, não devia estar falando isso aqui em live, isso aqui é coisa que eu tenho que falar só fechado. Mas vamos lá, vou tirar essa live. Existem as dimensões paralelas, como a gente conhece que no Brasil tem um lugar chamado Sete Além, onde as pessoas entram no lugar e se perdem, esse lugar é escuro, eles não conseguem achar saída, né? Sempre um lugar, né, tenebroso, que fica tudo escuro, muito obscuro. Lá nos Estados Unidos tem que chama background. Então, essas pessoas acabam entrando. E como que entram? Através dos portais, tá? Através dos portais. Então, existem várias dimensões paralelas que as pessoas acabam entrando através desses portais. E como que funcionam esses portais? São feitos por demônios para prender as pessoas nesses lugares, tá? Eu sou estudiosa desse assunto, eu sei demais, domino esse assunto, sei de muitas pessoas que entraram nesses lugares, tá? Por exemplo, quando uma pessoa, ela está endemoniada, às vezes ela entra nas dimensões, né? E acabam entrando em quartinhos escuros e ficando presa ali enquanto o demônio está manifestando. Então, é como se fosse um sequestro espiritual, tá bom? Bom, mas o que eu quero enfatizar hoje não é nem o que podemos acessar através dessas dimensões paralelas ou tenebrosas. Não é nada disso. Eu quero falar das dimensões da glória de Deus, tá? Quem aqui já ficou preso nesse quartinho escuro, como se você fala, mas ninguém consegue te escutar? Quem aqui numa libertação já foi para esse lugar? É como se fosse um lugar fechado, ele é escuro, parece que ninguém consegue escutar a sua voz, certo? Mas aí quando você passa pela libertação, você consegue voltar. Aí você tá ali pedindo socorro, mas parece que ninguém te escuta, certo? Tá? Então, presta atenção. Eu quero falar hoje das dimensões da glória de Deus. E aí eu preciso te dizer algo. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O nosso corpo está aqui na terra, conectado às coisas físicas. A nossa alma está na terra e no mundo espiritual, tá? A nossa alma, ela faz conexão dentro desses dois. E o nosso espírito está dentro desse ambiente, né, espiritual. Então, eu preciso que você entenda. Quando nós acessamos uma experiência, nós acessamos ela através do nosso espírito, tá? Não é através da nossa alma, é uma experiência através do nosso espírito, tá? Olha aí, ó, Andressa, aconteceu dormindo, horrível. Já tá, exatamente, é muito ruim essa experiência. Então, prestem atenção. Vou ler outro versículo com você aqui. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, tá? Paulo vai dizer assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que a um homem não é lícito falar. Então aqui, tá? Paulo, ele está dizendo, tá, que ele teve uma experiência espiritual que ele não sabe discernir se foi no corpo, fora do corpo. Então, mas aqui ele teve um arrebatamento, tá? Então, o arrebatamento é uma experiência totalitária. Você vai completamente a um lugar, tá? Mas é muito diferente das dimensões espirituais. As dimensões espirituais, você tem consciência que está aqui, mas você acessa com a mente, mas é através da sua mente espiritual, um local, tá? Eu vou contar uma experiência para você entender. O que nos ajuda a conectar as dimensões? Então vamos por parte, antes de eu contar essa experiência. Quanto mais você jejua,
mais você está falando não para sua carne e não para suas vontades. E mais espiritual você está se tornando. Lógico, se você ficar se alimentando, orando, buscando, lendo a palavra de Deus, orando em línguas. Então, quanto mais você jejua, ora em línguas, você busca Deus, você está mais sensível a romper dentro dessa dimensão espiritual. E eu preciso que você entenda isso. Então, para ter experiências nas dimensões de glória, você precisa estar mais no espírito do que na carne. Então, você precisa ser essa pessoa que busca Deus todo dia, tem uma vida de oração, está sempre jejuando e está sempre buscando, tá? Dessa forma, certo? Então, eu quero que você entenda isso. Você precisa sempre estar buscando Deus. Não é bom você querer essa experiência e ficar aí, né? Só alimentando a sua carne, só vendo série, só vendo filme, só vendo Netflix, só... Então, presta atenção. Para você viver esse tipo de experiência, você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. Porque senão, a sua mente ela não fica limpa. E essa é uma chave. A mente, para acessar as dimensões, ela precisa estar limpa. Limpa. Coloca aí, mente limpa. Porque se você estiver num processo de libertação, na hora que você quiser acessar uma dimensão, você vai ver coisas ruins, você vai ver cobra, você vai ver um bicho, você vai ver uma bruxa, porque a sua mente está contaminada, certo? E tem gente que fala, ai, apóstola, você estava fazendo a oração direcionada, só que em vez de ver uma coisa boa, eu vi uma coisa ruim. E de fato vê coisa ruim porque a mente ainda está contaminada. Então quando você tenta acessar uma dimensão de glória através de uma oração direcionada, através, através ali de um louvor, você não consegue ver o que é bom e pleno, mas você vai ver o que é ruim, tá? Então eu quero que você entenda que a mente tem que estar limpa. Para a mente estar limpa, você tem que estar liberto, edificado e edificando olhos e ouvidos. Por quê? Porque senão, a hora que você... Eu vou só explicar para você qual que é o start disso e você vai entender, tá? Sabe quando você tá dentro do carro? Aí você põe um fone de ouvido, um louvor, e aí você vai olhando a paisagem, e aquele louvor, você e o louvor vai se conectando, parecendo que vocês são um só. Só que aquele louvor, ele vai te gerando pensamentos e lugares, e de repente, quando você vê, você parece que vai nesses locais. E aí quando você vê, você está vivendo uma história que ainda não aconteceu, mas como se já tivesse acontecendo. Então esse é o start de você acessar as dimensões espirituais. Então como que a gente vai chamar essa experiência? Você está vendo no espírito, sentindo no espírito, tá? Então o start de acessar as dimensões da glória de Deus, ela tem que começar através desse fluir no Espírito. Então anota aí agora, fluir no Espírito. Fluir no Espírito eu não estou agora na minha mente humana, eu estou fluindo pelo Espírito. Então, por exemplo, lembra ontem na live que eu falei para vocês que eu gero, tá? Eu gero coisas para o meu ministério que Deus mostra para mim. Como que eu gero? Eu me conecto em espírito a essas coisas como se já tivesse acontecido. Então você vai ver que quando você está na carne, a sua alma também te condiciona a fluir, só que é dentro do seu querer e ego. Aí você vai pensar só nas coisas desse mundo, como que você só pensa no lado de exaltação sua. Só que quando nós estamos na presença de Deus, a gente só se vê orando por pessoas, indo fazer algo para Jesus. Então, quando a gente está fluindo no Espírito, você não vai conseguir ver coisas pessoais. Você pode tentar provocar para ver uma coisa pessoal, mas você só vai conseguir ver coisas. Você, por exemplo, a Nani, ela vai conseguir só ver ela louvando para uma multidão de gente, Deus
usando ela. Então, eu só vou conseguir fluir e ver as coisas de Deus e as que Deus quer. Ver talvez o progresso do ministério. Então, eu só vou conseguir ver dentro da visão e da ótica de Deus, tá? Então, fluir no Espírito, quando você tá com a mente limpa, ele vai direcionar você ver e sentir como se já tivesse acontecendo. E isso faz o download da quarta dimensão para a terceira, quarta dimensão espiritual para a terceira, que é física. Porque não tem esses coaches, essas coisas, tá? Que fica falando, você tem que mentalizar. Queridos, tá tudo errado. Não tem nada a ver com a força do pensamento, não. O segredo está em sentir no espírito. A mente humana, ela não tem poder, mas o gerar no espírito. Por que o gerar no espírito tem poder? Porque a centelha de Deus está no espírito. Deus, ele é o criador de tudo. Então, quando você gera no espírito, a fonte da criação, ela começa como uma engrenagem. O coach, ele não vai levar o Jesus, ele não vai levar a essência, você tá entendendo? O hipnólogo, ou sei lá quem. Eu quero que você entenda a visão. Agora, quando você gera em espírito, é o Espírito Santo no seu espírito, ou seja, é o Criador autorizando cada lugar que Deus está te permitindo ir. Isso já foi criado porque você entrou dentro do teu espírito naquele lugar. Você gerou em espírito. Você não ficou, olha, é diferente, queridos. Você, por exemplo, fecha os teus olhos aí. Mentaliza agora uma casa amarela com um jardim cheio de flores coloridas. Vê na mente. Isso você viu na mente. Agora, só que em espírito é diferente. Em espírito você sente as flores, você sente o cheiro, você entra dentro e aí você começa a sentir o movimento da criação com você lá, que é o arrepio, é o Espírito Santo te confirmando aquele lugar. É o Espírito Santo trazendo um fluir profundo que abrange corpo, alma, mente, toma todo o teu ser. Então, por exemplo, quando a gente faz uma oração direcionada, que eu te levo dentro de uma dimensão da glória de Deus, você sente o cheiro, você mergulha, você vive coisas que você fala, meu Deus, porque você foi em espírito. E aí você se arrepia, o espírito, a engrenagem da criação está testificando. Por isso que tem muita coisa que coaches e isso e aquilo vão ensinar, não vai dar certo. Porque o Criador é Deus, é o Yahvé. O Yahvé colocou um pedacinho dele dentro de nós, que é o Espírito. É um compartimento, como se fosse um celular. O Yahvé foi lá e falou assim, vou botar esse celular dentro de você. Quando eu aceitei Jesus, colocaram um chip e me conectaram com Wi-Fi direto com Deus. Por quê? O chip foi Jesus. Quando Jesus entra dentro do Espírito, reconecta, religar, e agora eu tenho conexão novamente. Só que antes eu gerava tudo na minha mente, na minha visão limitada humana. Só que agora, por viver em Deus, com a mente limpa, Jesus habitando em mim, eu sentindo Jesus, agora tudo que eu gero é através do Espírito, e mais não com a mente, tá? Então vocês entenderam? Então, nosso espírito, todo mundo tem um espírito para ter vida espiritual. Tá lá, puf! Só que ele está desconectado porque ele foi desconectado lá na queda de Adão e Eva. Aí eu aceitei Jesus, me deram um chip. Prim! Esse chip me habilitou a ter internet, me habilitou a estar conectada online com quem? Com Deus. E aí o Espírito Santo, ele vem aqui, habitar aqui agora e trazer vida onde não tinha vida. E aí, aqui, no meu espírito, é o gerador de tudo que eu vivo. Amém? Então, é exatamente por isso que todas as coisas que você gera no espírito, elas têm um impacto e aceleramento sobrenatural. Você pode tentar trazer as coisas na força do pensamento, mas quando você gera em espírito, a engrenagem do Criador está assinando tudo. E é totalmente diferente do que, eu vou atrair com a força do pensamento. Quando você gera em espírito, é porque você vai
dentro do Kairos, vamos lá, vou tentar explicar para você. Nós estamos aqui no Cronos. Eu estou agora falando para você dentro do Cronos. Só que eu estou falando do Cronos para você acessar o Kairos. Porque isso de gerar no espírito não está no Cronos. Está no Kairos. E Kairos é tempo acelerado. É tempo diferente. Então, quando você gera no espírito, você está acelerando aquilo que Deus tem para você. Esse ano nós fizemos um ato profético de crescer 50 anos em 365 dias. Queridos, o que eu vivi esse ano, ontem o apóstolo estava conversando comigo e falou: Lari, existe um favor muito grande na nossa vida. Eu falei: claro que existe, mas também a gente faz coisas que ninguém faz. E esse favor, ele é nítido, é um crescimento, é um acelerar, porque nós provocamos o Kairos. E como você provoca o Kairos? No espírito. Então, quando você está orando em línguas, você está pegando o Kairos e você está acelerando ele. O Kairos é um tempo diferente. É um tempo que tudo pode ser acelerado, tá? Então, o nosso espírito, ele está na dimensão aí do Kairos, né? E na dimensão também da eternidade. Então, por exemplo, quando nós acessamos lugares celestiais, num arrebatamento, o nosso espírito acessa um lugar na eternidade. Quando nós estamos aqui, por exemplo, vou ensinar vocês aqui a entrar nas dimensões sobrenaturais. Então, primeiramente, tem que estar limpa. Então, se você tá na pornografia, na masturbação, no vício, no palavrão, na murmuração, não adianta. Você vai querer e aí vai vir pensamentos sabotadores, pensamentos intrusivos, porque você faz coisas que dá permissão pro diabo falar na sua cabeça, que é dentro de 3 áreas: consciente, inconsciente e subconsciente. Como que a nossa mente fica limpa quando a gente tá com Deus, vivendo em plenitude, tá curado na área sexual, certo? Você tem plena conexão com Deus todos os dias, certo? Então, presta atenção. Então, como que você vai fazer? Por exemplo, eu vou pegar aqui um louvor agora. Não, fala um louvor de alta frequência, um louvor que vai ter unção. Vou pegar um louvor aqui. Esse louvor, eu vou ensinar, é tanta coisa, é tantos downloads que eu tenho. Ó, esse louvor aqui, ele tem provocações proféticas. Esse louvor, ele provoca o nosso espírito profético. O que é o espírito profético? Ele provoca que o nosso espírito acelere o futuro. O que é provocar o profético? Por que o profeta lá no Antigo Testamento falava: toca tamborim, toca harpa? Porque ao dedilhar os instrumentos, abria-se um canal de conexão maior do espírito do profeta com a fonte, que é Deus. E ele conseguia ver o que Deus tinha para aquele lugar, para aquele rei, para aquele profeta. Essa aqui chama ouça o barulho. Então, ó, presta atenção. Ó. Existe, Nani, como que a gente vai falar? Existe notas que faz com que seu espírito... Existe notas que faz com que o seu espírito venha adorar na frequência de Deus. Não tem, dependendo do louvor que você está escutando, aquilo parece que está vibrando em cada átomo de você, mas não é o teu espírito que está adorando. Porque essa canção alcançou uma nota de adoração alta, tá? Então, vamos rodar aqui um pouquinho. Então, ó, presta atenção, você coloca lá, coloca no fone. E aí você vai começar a escutar música. A primeira vez que você vai escutar música, ela vai tocar no seu espírito 20%. Tô dando um exemplo. Na segunda vez, ela toca 30%. Na terceira vez, ela toca 40%.
Aí vai indo, daqui a pouco, quando você escuta ela, você se conecta. Aonde? Na dimensão do espírito. E aí você já não vê mais com a sua mente humana. Você começa a ver o que Deus tem para você. E aí você começa a viver no modo profético. Por que modo profético? Porque ainda não aconteceu, mas está ali na dimensão do espírito. Não sei se você consegue entender. A Anne pediu para me explicar isso, estou tentando. Presta atenção, ó. É um louvor de alta frequência. Por causa das notas. E por causa da letra. Ó. Ó, já tô arrepiando, ó. Se eu fechar o olho e eu entrar na música, vocês querem que eu ensine vocês a entrar dentro da música? Entrar na música é permitir que a música te ministre. Tem pessoas que só escutam. Quando entrar na música é permitir que a música ministre você. Mas não você alma e corpo, você espírito. Então quando você permite, por que o profeta falava toca tamborim, toca flauta? Porque ele permitia que a adoração ministrasse o espírito dele fazia puf! E ele, ó, Por isso que você vai ver. Então, vou ensinar vocês. Você vai colocar o louvor e você vai se conectar com a letra. Você vai se concentrar no que a letra está dizendo. E você vai começar a viver o que a letra diz. E você vai deixar que as notas entre dentro do teu espírito e comece a explodir lá dentro. Quando ela começar a explodir dentro, gente, olha, Jesus, meu Deus. Quando ela começar a explodir dentro do seu espírito, você vai começar a se arrepiar. E aí um calor vai vir de cima para baixo, de baixo para cima. E aí você vai começar já a falar em língua, remaia, shekatalaba sebe, devaia sebe, porque a letra, a nota, ela está ministrando dentro. E ela está gerando fogo. E as carruagens, ela começa a entrar dentro de você. O que é a carruagem? É a mover de Deus. É a movimentação de Deus dentro do teu espírito. Nesse momento você tem vontade de pular, profetizar, dar brado em língua. Porque você permitiu que a adoração ministrasse você. Você não está escutando mais. O seu espírito está recebendo a unção. Por que se você é como eu, esse louvor aqui é o que eu tô escutando agora. Eu vou escutar ele hoje, amanhã, daqui um mês. Até eu sugar toda a unção que tem nele e falar assim, já chega. Eu já peguei o que eu tinha que pegar nele. Porque esse negócio de você ficar num louvor, até que ele não faz, ele parece que ele não consegue mais tocar em você, é porque você sugou toda a unção que tinha nele. E aí você tem que ir pro próximo. Você tem que achar outro que ministra você. Tá? Você tem que achar outro que enche você. Por isso que você é uma pessoa, você que é espiritual demais, você é uma pessoa de um louvor só. Você é uma pessoa de um louvorzinho só. Você escuta aquele até você fala assim, agora eu não tô fritando mais, precisa achar outro. Porque você suga a unção dele toda. Louvores têm unção. Eu te provo isso. Tinha pessoas que você escutava a pregação, arrepiava antes. Hoje você escuta, não arrepia mais. Não é que a pessoa não deixou de ter unção. É que você subiu no nível de unção. E hoje você quer uma comida, uma unção. Você quer um alimento mais denso. Então por isso que hoje tem ministrantes que não conseguem mais, parece que tocar em você. Porque você foi subindo de nível. E o seu espírito ele vai ficando exigente. Então vai chegar uma hora
Vai passar 2, 3 meses e fala, nossa, escutei tanto esse louvor, parece que eu enjoei. Você não enjoou. Na verdade, você sugou tudo que esse louvor tinha. É a geração da velocidade. Mas a gente não vai só correr, não. Lemaia secanto na yashere baias. Recanto na rabaia sebe de foco chucata leisa ramanai. E a carruagem de fogo ela já começou a se movimentar, porque o meu espírito provoca o ambiente externo também. Quando o meu espírito ele entra na engrenagem da adoração e há uma explosão da glória de Deus acontecendo dentro de mim, a carruagem de fogo ela se movimenta, os anjos vêm para adorar junto, a glória começa a romper. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo céu. E a nuvem desce. A nuvem desce. E quando a nuvem desce, você perde o controle motor. Você perde o controle da sua razão. Lei canta na bassarabaia chefe. Então isso é se conectar à dimensão de glória. Porque quando nós trememos, nós caímos. Porque nesse momento o nosso espírito ele está tomado da glória de Deus. Tão tomado que o nosso corpo não consegue mais resistir. A nossa alma não consegue mais. E aí você se entrega. E você entra. E você vive. Então, eu quero hoje te ensinar. Não escute mais a música, deixa ela ministrar você. Deixa ela entrar dentro do teu espírito e começar a explodir como se fosse fogos dentro do teu espírito. Vai começar uma explosão. E aí você vai sentir Deus de dentro para fora. E aí você começa a se arrepiar. Você começa a sentir um calor, um fogo, uma vontade de bradar em línguas. E aí o seu espírito ele se conecta com a dimensão profética. E o que é a dimensão profética? Ver o que Deus vai fazer. Ver aonde Deus quer te colocar. E toda vez que você entra na dimensão profética do querer e da vontade de Deus, você já acessou. E quanto mais você faz isso, mais você traz para si. Traz para o físico. Tudo tem que ser gerado lá para ser gerado aqui. Lei canta sarabaca chobedegaia sebe riga somenebaia shebelebai. Então eu preciso que você entenda. Quando o teu espírito começa a ser cheio do fogo, a carruagem, o que é a carruagem? É uma movimentação de Deus além da que você está acostumado. E aí você se entrega. Aí o teu espírito ele começa a entrar na adoração genuína e perfeita. Você começa a sentir Deus te tocar e você fala, eu quero mais. E aí a carruagem de fogo se movimenta dentro. Só que a carruagem de fogo não se contenta só em estar dentro. E aí os anjos do Senhor precisam vir ver o que está acontecendo. E porque você começa a rasgar dimensões da glória de Deus. E aí a nuvem chega. Quando a nuvem chega, aquilo que estava dentro já eclodiu para fora. E aí o que acontece? A carruagem começa a se movimentar pelo lado de fora. E aí você começa a ver que o ambiente mudou. O ambiente ele começou a mudar. E parece que aquilo que era natural agora está numa dimensão chamada sobrenatural. Parece que agora o tempo parou. E parece agora que o teu espírito ele está conectado. E quando ele está conectado, agora Deus fala. E Deus aí nesse tempo ele vai começar a falar. Deus ele vai começar a te tomar. Deus ele vai começar a ministrar o seu coração. Se precisar de cura, ele cura. Ele te ministra. Se precisar de um afago de Deus, ele te abraça. Se precisar dele te consolar, ele te consola. Porque você aprendeu a adorar em espírito. Orar em línguas é orar em espírito. Adorar em espírito é quando eu permito a unção de Deus ministrar dentro de mim. Então eu não vou condicionar Deus na minha mente. Deus vai condicionar o meu espírito através da glória, da presença e do poder dele, que está numa música que é consagrada a ele, que está numa pregação que é consagrada a ele, que está em algo que ele está naquilo ali. Então quando nós
acessamos essas dimensões, é onde você pode viver as maiores e as melhores experiências com Deus. Porque você entrou na dimensão, você entrou na frequência, você entrou na fiação dele. E a fiação dele é da glória, é do fogo. E aí você vê que o louvor de alta frequência não é sobre você, não é sobre deserto, vitória, não. É sobre ele, é sobre o avivamento, é sobre o que ele vai fazer, é sobre quem ele é. Porque essa é a adoração genuína, essa é a adoração perfeita. Não tem nada a ver com você, tem a ver com aquilo que ele é, tem a ver com aquilo que ele vai fazer na terra, tem a ver com aquilo que ele está te transicionando. Roca na labaia sebe, você que deseja ser batizado com o Espírito Santo, receba agora uma bola de fogo agora, em nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Riga soula ba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 s. Lei canchoura bariacebe. Eu declaro que as carruagens entram agora onde você está. Toma você por completo. Receba no nome de Jesus. Le cantara balabaia sebe, bera surre canta na yasabe, le cancenara barabababababas. Roconta na yaserebegando la baraga sebe, bere cantora basura gas. Receba mais. Receba mais. Toca, toca, mais fogo, mais glória, baracanto, rabarabas. Ligue choura mana barabasebe, bergueia xerebas. Mais, mais. Toca, Senhor, toca na Anne, Senhor. Le catar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 a, baraganjo do rebecandara baraba sube de baiaxebe. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Quem na chocanta mama serebe garabas. Jegue delebi cantalabas. Então eu me conectei. O fogo entrou no meu espírito. Eclodiu para fora, veio para fora. A carruagem de fogo se movimentou aqui. Quando se movimentou aqui, as meninas sentiram o impacto. E aquilo que elas estavam sentindo dentro começou a vir de forma sobrenatural. O espírito encheu da glória. A alma perdeu a sua razão. O corpo perde o seu controle. E aí, o poder de Deus vem e elas caem na unção, não suporta, amém? E é isso que acontece dentro do nosso espírito quando nós permitimos que a unção ministre o nosso espírito. Então pare de escutar, deixe que a adoração venha explodir dentro para depois explodir fora, porque a carruagem tem que movimentar dentro, a carruagem tem que andar dentro de você primeiro, para depois vir para fora. Primeiro a carruagem de fogo de Deus, ela tem que vir dentro. O que é essa carruagem? É o poder, é a glória, é a presença entrando dentro de você e depois explodindo para fora de você. Aí há uma ruptura, aonde anjos se movimentam, aonde a nuvem desce bem baixinho e aí a gente entra debaixo da glória de Deus. Ramacanto masselegas. Nei cachou rebeganta namasebi, berg dux tirg beia foura mara bababababas. Toca! Fogo! 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 Rigadala bababa! Fogo! Mais! Papapapapara cachola manara bababa! Huleia soura magande gay delege sede candalabas. Não preciso tocar,
Não preciso colocar a minha mão, porque a carruagem se movimenta. Deus se movimenta no ambiente. Ele toca, Ele enche o nosso espírito. E Ele traz o quê? O transbordo. Ele traz o avivamento, Ele traz o encher. Então, essa coisa que precisa tocar, não precisa tocar. A pessoa que está sensível assim, quando ela começa a sentir a unção que está saindo, porque primeiro eclode dentro. Então, quando você sente que a unção está forte na minha vida, é porque o meu espírito está explodindo de unção. E aí ele eclode para fora. E nesse momento a carruagem que estava dentro, ela vem para fora e ela começa a se movimentar. Quando ela se movimenta, ela toca. Quando ela se movimenta, ela toca, ela enche, vem o transbordo. E aí vem o quê? O encher do Espírito Santo. Vem o transbordar da presença de Deus. A adoração em espírito e em verdade é essa. É aquela que você e Deus se conectam em espírito. E aí você começa a viver na dimensão do Espírito e adorar na dimensão do Espírito, a orar na dimensão do Espírito, a clamar na dimensão do Espírito, a viver na dimensão do Espírito. Eu quero declarar hoje que Deus muda o seu nível espiritual. Quero declarar hoje que você começa a acessar o Monte Santo de Deus para pisar em lugares cheios da glória, cheios do fogo. Eu declaro um próximo nível de unção na sua vida. Eu declaro um próximo nível profético. Então, as meninas estão sendo aqui agora ministradas. Estão recebendo. Amém? Eu sinto aqui a presença de mais de 3 ministros aqui de anjo. Eu sinto aqui no ambiente. Eu sinto um calor aqui. É isso. Isso é entrar na dimensão do Espírito. E tem como entrar só na mente. Mas se você entrar na mente e começar, a explosão começar, você não vai aguentar, você vai pro chão. Amém? E é exatamente isso. Eu ia falar uma experiência, mas a experiência aconteceu aqui. Amém? Mocanta, sarabadja, caramba. Tô vendo um redemoinho de unção que conecta no céu inteirinho. Eu acho que quem não vai conseguir ficar em pé aqui agora é eu. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você tá chorando muito porque a presença de Deus tá te tocando aí. Mas para isso você tem que ter a mente limpinha. Tem que estar edificadinho. E edificadinho é jejuando, fazendo as coisas certinhas. Não que você não vá pecar mais, mas pecou, você pede perdão e para de pecar. Amém? Mecando sol, beleque nera de arabarabas. Edextu, bedeki, terebere barabaganda somenaya shebelebai. A carruagem de fogo é uma movimentação da glória de Deus, que primeiro tem que acontecer dentro para depois eclodir para fora. E quando eclode para fora, através de um vaso, vai tocar em todos. O avivamento ele tem que ser coletivo, tem que ser pessoal para ser coletivo. Agora, um avivamento ele tem que primeiro acontecer dentro de alguém para eclodir para fora. Amém? E por que eu tenho essa facilidade de ministrar a unção? Porque eu permito que a música entre dentro do meu espírito. Eu permito que cada batida dessa adore ao Senhor. Quando eu fecho os meus olhos, o meu espírito se conecta na totalidade com Deus. E aí eu não consigo mais pensar no que eu quero, no que eu desejo, mas somente no que Deus quer.
Somente no que Deus vai fazer. E quando eu entro dentro desse lugar, eu consigo ver dentro da ótica profética de Deus. E eu só preciso viver, estar ali e desfrutar desse lugar. Com Deus, o melhor é o gerar do que o chegar. Porque é no gerar que você experimenta Ele. É no gerar que Ele te ministra. É no gerar que você vive as suas melhores experiências. Porque quando acontece, é o marco final daquilo que você gerou com Deus. E logo Ele vai te dar outra coisa para você gerar. Amém? Glória a Jesus. Vou mostrar pra você a situação aqui. Oh, Deus. Oh, Jesus. A outra tá aqui, ó. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Essa música chama Ouço Barulho. Vou achar uma outra aqui que eu gosto bastante. Eu escolho a música pela unção. Eu escuto a música, eu sei, eu tenho que ter... Eu falo que tem que ter mais de 7 pontos de unção. Isso é uma coisa que eu inventei. Mas eu sei, eu falo, essa música tem 1 ponto de unção, tem 2. Então eu gosto de 7 pontos pra cima. Mas é dentro do meu conceito. Eu não sei ensinar isso, porque é uma coisa que eu sei. Então eu escuto o começo da música, a voz. Eu falo, essa tem, essa não tem. Então eu só consigo escutar aquelas que estão na alta frequência, que vão ministrar o meu espírito. Essa, o barulho é forte. No meu conceito, do que eu gero, igual eu falei pra você, uma coisa que ela tem mais de 7. Certo? Quer ver? Deixa eu achar outra aqui. Aquela do carpinteiro. Pra mim, ela tem muita. As batidas dela são extremamente proféticas. Deixa eu ver. Essa aqui do Alessandro. Ó. Aqui, ó. Essa é boa também. Só que eu já suguei toda a unção dessa música, né? Mas ela é forte ainda. Essa é maravilhosa. Amém? Eu vou mandar pra vocês minha playlist lá no grupo. Ela chama Carruagem de Elias. Tá? Quem sentiu vontade de vomitar é libertação. Tá? Gente, eu vou mandar o Pix da Global lá no grupo pra vocês. Certo? Eu vou mandar pra vocês a minha playlist Carruagem de Elias. Vocês vão amar. Só tem, ó, tem uma música lá, que é essa daqui, ó. Ela tem tanta unção. Você não vai achar ela tão bonita, mas ela tem unção. Dentro dessa playlist é a música que mais tem unção. Essa aqui, ó. Peraí. Olha a voz desse homem, ó. Forte. Gente, olha nos meus stories. Olha no link da bio ou nos meus stories. Vocês vão achar o link do grupo e vocês vão entrar. Essa, da minha playlist, essa é a música que mais tem unção. Ó. Essa ela toca nos meus, ó. Essa toca nos meus, ó. No tutano do meu espírito. A do outro espírito. A outra.
9. Essa me frita. São músicas africanas. Essa toca nos meus ossos. Essa fala assim: eu sou o seu soldado. Eu sou Afa. Calling my name. Chama Calling my name. Essa aqui eu sinto muita unção. Muita. Gente, eu vou ter que terminar a live, eu tô aguentando mais. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu já não tô aguentando mais. Glória a Jesus, glória a Jesus. Uau, que manto. Vou colocar aqui no grupo pra vocês. Ó, coloquei no grupo, fixei pra vocês. E depois eu vou colocar lá a playlist, tá bom? Vou colocar pra vocês a playlist, certo? É forte, igreja. Amém? Glória a Jesus. Queridos, ó, vou terminar a live. Eu já tô chapadona da presença de Deus. Ora, vocês querem que eu danço? A que eu gosto de dançar é essa aqui, ó. Gente, a dançar na presença de Deus abre uma dimensão de glória que é só na dança que abre. Eu gosto dessa aqui, ó. Eu vou mandar pra vocês essas duas playlists. Essa aqui é animada, tá assim, ó, preferidas da Lari, tá? E a outra é Carruagem Elisa. Vou mandar agora pra você lá no grupo, tá bom? Meus queridos, ó, que Deus abençoe você, que você possa acessar todas as dimensões de Deus, amém? Um beijo grandão no seu coração. Te vejo 2h45 na oração da madrugada. Vamos colocar o chicote pra ferver nas costas do diabo, amém? Um dia extremamente abençoado, em nome de Jesus.